E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o meu livro favorito da Alice Oseman, Rádio Silêncio. Esse é mais um vídeo da série de vídeos que a gente está tentando produzir aqui para o canal, comentando literatura e livros que consideramos legais e indicações, críticas e afins. É algo que a gente quer, enfim, que se torne contínuo no canal. E aí, o que depende de você apoiar este rico canal, dar os seus ricos likes, compartilhar, mandar um valeu demais, que é um dinheirinho que você manda para apoiar o nosso trabalho, se inscrever no canal, ser membro, se você puder e tiver como contribuir sendo membro do canal. Todas essas ações ajudam a fomentar a nossa produção e permitir que a gente consiga se dedicar mais a esse trabalho que nós gostamos bastante de fazer, falando por Ricardo aqui, porque sou ousada. Mas sim, o livro que eu vou falar hoje é Rádio Silêncio, da Alice Oseman. Alice Oseman, para quem não sabe, é a autora de Heartstopper, a HQ, que depois virou série da Netflix, que fez muito sucesso aí com o público em geral, inclusive comigo, uma jovem senhora. Eu e Ricardo já falamos aqui mais de uma vez, mas temos um artigo discutindo Heartstopper, publicado no Intercom, que é um congresso de comunicação, enfim, e sobre esse surgimento de uma literatura LGBT que apresenta narrativas felizes, né, para esse público, que tira ele do lugar de sempre de fetichização sexual ou de violência e de finais infelizes, porque se entende que esse corpo que desvia da norma não merece o felizes para sempre. Enfim, a Alice Oseman, então, é autora da HQ, que dá origem à série, que é bem legal. Ônibus passando. E ela tem outros livros de literatura. Ela é ilustradora, ela é formada em literatura lá na Inglaterra, em letras. E eu estava lendo Sem Amor, que é um livro dela que Ricardo me deu. Mas eu ainda não consegui terminar, porque eu dei uma travada numa parte da história, porque eu comecei a achar essa história chata. E aí eu resolvi falar do livro que eu vou terminar. Quando eu terminar, eu trarei informações do que eu achei ao final de Sem Amor. Mas eu resolvi falar do livro dela que eu mais gosto, que é Rádio Silêncio. A literatura da Alice Oseman é o que é considerado hoje em dia um gênero chamado IA, que é Young Adult, jovem adulto, em nosso rico português. Então, ele é um gênero onde normalmente os protagonistas são jovens e que estão deparando com situações aí, malhação na vida, né? Então, entender a sexualidade, identidade, relacionamentos, tudo isso atrelado à vida escolar, que vai trazer aí o que? Relações sociais, bullying e afins. Todo esse momento malhação realmente da literatura. E aí, por que eu gosto de Rádio Silêncio? Primeiro, porque o foco não é o amor romântico no livro em si, mas uma relação de amizade, que é a relação da Frances com a Led. E é uma relação que começa a se construir a partir de uma admiração que ela tem pelo trabalho dele. Ele faz um podcast de ficção científica secreto chamado Rádio Silêncio, que é o que dá o nome ao livro. E ela é muito fã desse podcast. E aí, enfim, eles desenvolvem essa amizade e eles são pessoas diferentes na maneira de se relacionar e de se comunicar. Enquanto a Frances é uma menina bissexual ou pansexual, não me recordo, gente, faz tempo que eu li. Mas ela tem a sexualidade dela aparentemente bem resolvida, mas os conflitos dela se dizem muito de entender os erros que ela cometeu no passado, o que ela espera para o futuro, as escolhas dela e tal. E o Aled, ele já é um menino mais introspectivo, que vive uma relação familiar não tão legal. A Frances tem uma relação familiar bacana. A mãe dela é bem bacana e isso proporciona para ela um fortalecimento aí nesse sentido de pensar o que ela quer. E o Aled já é mais frágil, ele tem várias questões que fragilizam ele nas relações familiares. E ele meio que lida com isso a partir do podcast.
E aí é muito legal ver como a construção da amizade dos dois se dá, mesmo nas diferenças entre eles, mesmo quando eles se machucam. No caso, Francis machuca o Aled, né, magoa. Há um distanciamento, depois há uma reaproximação. Então, é acompanhar a construção de uma amizade de uma forma madura e madura apesar da idade, assim. Eu gosto muito porque ele vai lidar com transtornos psicológicos, com questões complexas das relações familiares e das relações da gente com a gente mesmo, dos traumas. Ele não fica só numa superficialidade para mim de entender, ai meu Deus, sou jovem e quero namorar porque preciso namorar, que eu percebo um pouco em Sem Amor. Eu entendo que faz parte da narrativa da protagonista para ela entender a própria sexualidade, mas eu acho bem cansativo. E no como está posto, e no Rádio Silêncio não. Acho que as questões dos personagens têm mais profundidade e mais complexidade. E isso faz com que eles aprofundem os laços, assim. E por que eu gosto do rolê da amizade? Porque, além do rolê da saúde mental, porque a gente tende a hipervalorizar as relações românticas na sociedade. Principalmente quando a gente é jovem, parece que você precisa muito ter um relacionamento romântico para que a sua vida seja plena e completa. Então você tem que cumprir todo esse protocolo de crescer, namorar, casar, ter filhos e tal. Porque estar sozinho, estar solteiro, estar só com você mesmo é errado. E a gente não discute a importância das relações de amizade, que elas também precisam ser construídas a partir de confiança, é um vínculo importante, muitas vezes mais importante do que os vínculos românticos sexuais. E que também precisa de cuidado, de zelo, de respeito, de diálogo, de limites, para que funcione e dure. E se não acontece isso tudo, acaba. Ou às vezes acaba porque as pessoas vão por caminhos diferentes e deixa de fazer sentido. E o término das amizades também é algo que impacta a gente, tanto ou mais, talvez, do que as relações românticas. Mas é algo que a gente não discute tanto, ou não discutia, porque a vida fica sempre muito centrada como se o pilar principal de fato fosse o relacionamento romântico. Então eu gosto muito do enfoque que a Alice Oseman dá para as relações de amizade, o cuidado com o qual ela constrói isso e a perspectiva que ela dá da importância do amigo, da amizade na vida da gente e da amizade real, assim, que compreende os nossos defeitos, nossas nuances, nossos traumas, que tenta entender, acolher e que se faz presente quando a gente precisa de fato e não só quando convém e na hora do oba-oba. Então acho que é um livro assim que tem uma maturidade, uma construção narrativa muito bacana e é o meu favorito dela. Então eu escolhi falar sobre ele aqui. E é isso. Você já leu Rádio Silêncio? Prefere outros livros? Conhece os livros da autora? Conhece a obra dela para além de Heartstopper? Se conhece, se gosta, comente, compartilhe com a gente. E se vocês têm livros que vocês gostariam que a gente trouxesse, discutisse, apresentasse aqui no canal, falasse sobre também, é só comentar. Eu acho que é isso. Em breve voltaremos com mais opiniões sobre literatura mundial. Reforçando que essa é a minha opinião sobre o livro. Talvez você tenha lido e não tenha gostado e prefira Sem Amor ou prefira outro livro dela ou não goste de livros dela e tá tudo bem. Acho que é sobre a gente discordar e opinar e, enfim, e respeitar o outro e a opinião do outro. E acho que aqui a gente tá buscando construir um espaço de respeito e diálogo. Então, acho que é isso. Até o próximo livro. Vamos pensar qual será. E
fica aí a indicação para quem não leu ainda e ficou interessado. Rádio Silêncio, Alice Oseman. Você acha ele em formato digital ou físico e traduzido para o português. E é isso. Beijo, até a próxima.